Isaías 63. Isaías é facinho, né? Se você abrir Salmos, depois de Salmos é Provérbios, Cantares, Isaías, capítulo 63, onde está a nossa mensagem. Isaías 63, o versículo é 8, diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim ele foi seu Salvador. Eu vou ler novamente, isso aqui é profundo. Porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim foi ele seu Salvador. O Senhor Deus sabe que os seus filhos não mentem. Ele diz aqui que certamente, isso é profundo, isso aqui falou muito ao meu coração, eles serão meu povo, filhos que não mentirão, não vão mentir, e ele se tornou o Salvador. Então Deus sabe que o filho dele não mente. Se você conhece alguém que diz que é de Deus e mente, essa pessoa, pessoal, ela ainda não é filha de Deus. Essa pessoa que anda na prática da mentira, essa pessoa que anda cometendo a mentira, essa pessoa ainda não é filha de Deus. E não se escandaliza, às vezes até pessoas que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus e mentem. Eu sou testemunho que eu já vi algumas coisas assim. Por isso nós devemos olhar para a crítica e para a palavra. Amém, pessoal? Então os filhos de Deus não mentem. E os filhos de Deus têm Jesus como seu Salvador. Como ele disse aqui no finalzinho do versículo 8, assim ele foi seu Salvador. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, a pessoa que recebeu Jesus, Deus deu poder para que essa pessoa se torne filho de Deus. Então o filho de Deus, ele não mente. Ele se despojou do seu velho homem. Isso está escrito em Colossenses 3:9. Está escrito lá: não mintais mais uns aos outros, mas vos despojeis do velho homem. E no versículo seguinte diz: e vestivos do novo. Do novo. O novo homem não mente. Então, isso aqui é muito sério. Isso aqui você vai ver, você vai ouvir uma mensagem aqui que vai falar muito ao seu coração. Tem muita gente, irmão, sendo enganada pelo inimigo. Olha o que diz aqui em João capítulo 8. Você conhece o texto, mas eu quero trazer a revelação. João capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João capítulo 8, versículo 44. Olha o que diz a Santa Escritura. João capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra de Deus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém, pessoal? Então estava havendo ali, pessoal, uma discussão que os judeus começaram a pressionar Jesus. Jesus começou a pregar, se o povo conhecesse a verdade, eles seriam libertos, eles seriam transformados. Só que Jesus, pregando essa palavra, os judeus não aceitaram. E eles diziam: nós temos por pai Abraão. Aí Jesus falou: se Abraão fosse o vosso pai, vocês fariam a obra de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer o que ele fazia. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam.
fariam. Jesus falou isso para eles. Aí chegou um momento que Jesus teve que ser duro. Jesus falou: o pai de vocês é o diabo, é o Satanás. Então nem todo mundo, pessoal, é filho de Deus. Aquele povo chamava Deus de pai, mas verdadeiramente Deus não era pai deles. Por quê? Porque eles não amavam Jesus Cristo, eles não amavam a palavra, não aceitavam a palavra de Jesus. A palavra de Jesus não entrava no coração deles. Jesus dizia a verdade para eles, mas eles não criam. Que tristeza, pessoal. E uma coisa que Jesus falou, que o diabo nunca se firmou na verdade, nunca se firmou na palavra. Desde o princípio ele fez isso. E nós podemos ver que isso aconteceu quando no início ele foi lá e tentou Adão e a Eva, principalmente a Eva, quando foi lá para o jardim do Éden, né? E estava lá no jardim do Éden, e no meio do jardim tinha uma árvore, que Deus falou a verdade para eles, dizendo: não comam daquela árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus falou a verdade para eles, mas eles não quiseram aceitar. Aí o que aconteceu, pessoal? A Eva foi e comeu. O diabo mentiu, porque o diabo falou: no dia que você comer não vai acontecer nada. Então toma cuidado, pessoal. O diabo nunca se firmou na verdade, e o diabo usa pessoas para mentir. Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha o que diz Atos capítulo 5, que é o livro da frente. Atos capítulo 5, versículo 3. Atos capítulo 5, o versículo é 3. Eu não vou pregar todo o texto, mas eu vou fazer um comentário aqui com vocês. 5,3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Eu quero pregar aqui essa parte onde Satanás encheu o coração de Ananias para que ele mentisse. Ananias era um filho de Deus. Ananias fazia parte da igreja. Ananias fazia parte do corpo da igreja. Só que o Satanás enganou ele. O coração dele estava vazio. Ele deu vazio porque o diabo não consegue encher um coração cheio. Por isso que nós devemos encher com o Espírito Santo. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e até transbordar. O diabo foi lá e encheu o coração dele e ele mentiu. Olha que coisa séria. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Tem pessoas que não buscam mais o Espírito Santo, não preenchem o seu coração com a palavra de Deus. O inimigo vai encontrar um espaço ali para encher e levar a pessoa a pecar. Aqui o pecado dele foi a mentira, e morreu fulminado. E a mentira, pessoal, nós vamos ver depois, misericórdia. A pessoa que não se arrepende e anda na prática da mentira, vai pagar um preço muito alto. Então toma cuidado para Satanás não encher o seu coração para você mentir. Aqui ele pertencia ao povo de Deus, mas deu um vacilo, o inimigo encheu o coração dele. E é interessante que ele combinou com a esposa, né? Você vê que Satanás encheu o coração de Ananias, não encheu o coração da esposa, encheu o coração de Ananias para que mentisse. Aí ele foi lá e fez a cabeça da esposa dele. Então toma cuidado, que o diabo às vezes faz isso também. Enche o coração de alguém para depois fazer a cabeça do outro, para mentir, para pecar e fazer coisa errada. Então não aceite de jeito nenhum. A palavra de Deus tem que habitar no seu coração abundantemente. Amém, pessoal? O inimigo não pode encontrar espaço. Olha que coisa séria aqui. Abra no livro de Jeremias, capítulo 28. Jeremias 28. Jeremias capítulo 28, não vou
mas depois você pode ler na sua casa. Jeremias é depois de Isaías, né? Você estava em Isaías naquela hora? Agora vai para Jeremias, capítulo 28, o versículo é 15. Diz assim a palavra de Deus: e disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste este povo, que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano, morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Olha que coisa séria. O Jeremias, irmãos, o profeta de Deus, começou a repreender o Ananias, que também era profeta. Só que ele se rebelou contra a palavra de Deus. O que ele fez, irmãos? Esse tal de Ananias, o profeta, ele começou a pregar mentiras para o povo. Deus não falou com ele, Deus não enviou ele para pregar para o povo. Que pregação foi a dele? Uma pregação que mexia com o ego das pessoas, uma pregação que passava a mão na cabeça das pessoas. Eles estavam no erro, o povo ali, no pecado. É verdade que aparentemente estavam prosperando, aparentemente estavam crescendo. Quando Jeremias pregava a palavra de Deus, dizendo: ó, toma cuidado que o inimigo está vindo aí, o rei da Babilônia está vindo aí, ele vai acabar com tudo, olha, vai levar as suas famílias, ele vai tomar tudo que vocês têm. Mas como eles estavam bem prosperando, eles não acreditaram na palavra de Jeremias, que era dirigida pelo Espírito de Deus. Aí esse profeta Ananias pregava que o povo queria ouvir. Não, isso não vai acontecer, pelo contrário, até aqueles que foram levados cativo, Deus vai trazer de volta daqui 2 anos, e tal, e tal, e tal. Irmãos, com essa pregação, ele fez com que o povo confiasse em mentira. Deus não falou nada daquilo, pessoal. Ele era um profeta, irmãos. Olha que coisa séria. Então você toma cuidado. Quando você for ouvir uma palavra, uma pregação, conheça a Bíblia, conheça as Escrituras, examine as Escrituras, para que você não seja enganado. O diabo usa até profeta, irmãos. O diabo usa até pessoas que pregam o Evangelho, se der brecha. A pessoa tem que vigiar bastante. Não acredite em tudo que falam para você. Vê se está de acordo com a palavra. Amém, pessoal? Você tem que examinar as Escrituras, você tem que ter conhecimento. Tem muitos falsos profetas aí, isso é pouco pregado, mas tem. Tem pessoas que estão preocupadas com o seu próprio proveito. Prega só para o povo quer ouvir, irmãos. Até parece que na Bíblia tem texto que não existe na Bíblia. Parece que na Bíblia tem texto que não fala sobre inferno, não fala sobre perdão, não fala sobre amor. Até parece que não tem esses textos de santidade na Bíblia. Só pega uma linha. Não é errado, não, mas aí pregar só para agradar o povo estava no erro, o povo estava no pecado. Ele tinha que pregar a palavra de salvação, de santidade naquele momento. Prosperidade é dom de Deus, mas com santidade. Até o pastor Jaime diz isso. Amém, pessoal? Tem que prosperar, mas é com santidade. Mas ele não, irmãos. A pregação dele era de passar a mão na cabeça, sabendo que o povo estava no erro. Aí o Jeremias falou: olha, você pregaste e você fez o povo confiar em mentira. Eu aprendi na faculdade algo que é verdade, pessoal. Teve um homem que fazia publicidade para o Hitler, se eu não me engano. E ele dizia assim: uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Olha que coisa séria. Então toma cuidado, irmãos. Tem gente que é de Deus, mas está confiando em mentira. Aquele povo, irmão, confiou na mentira daquela pregação e se perderam, irmãos. Se você ler o livro de Lamentações, é de chorar, irmãos. Ele falando, Jeremias, que as mulheres foram forçadas pelos inimigos que invadiram, quer dizer, estupradas mesmo. O inimigo levou o ouro, o inimigo destruiu famílias, levaram alguns, a maioria como escravo, levaram cativo para outra cidade, para outra nação do inimigo. Imagine a pessoa, irmão, sendo levada cativo para uma estranha, para ser escrava. Olha que situação.
porque não quiseram ouvir a verdade da palavra. Toma cuidado, irmãos. Tem gente que faz a pessoa confiar em mentira. É que nem um pregador que fala assim: pessoal, vou me consagrar, pessoal, vou subir lá no monte, vou fazer isso, não sei o que, mas ele fala da boca para fora, só para agradar o povo, não faz nada disso. Claro que não são todos, mas tem alguns que usam de engano, irmãos. E o que usa de engano não fica na casa de Deus. O que profere mentira, está lá no livro de Salmos. O que profere mentiras não fica na casa do Senhor. O que usa de engano não fica na casa de Deus. Amém, pessoal? Então toma cuidado com essas pessoas. E tome cuidado para você não ser levado a mentir. O diabo ele é sujo. O diabo usa pessoas para enganar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro 1 Reis 13. Eu não anotei aqui, mas veio o meu coração. 1 Reis 13, vamos lá? Se você abrir em Salmos aí, só você voltar. Vai voltando onde você estava aí, tá? Jeremias, Isaías, isso, vai voltando. Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, aí vai voltando. Jó, Esther, Neemias, Esdras, aí vem Crônicas, aí vem Reis. Só que é o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Eu não vou ler todo o texto, não. 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler o 16 com vocês. Todos acharam? Eu vou ler o 11, tá? Eu vou ler o 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou-se assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Olha o 16. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque ele foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, e voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao... Só até aqui, olha aqui para o pastor. Irmãos, um profeta enganou outro profeta. Olha que coisa. Irmãos, esse profeta velho fez o profeta de Deus que veio lá de Judá para fazer uma obra para Deus. Depois você lê o texto. Só que Deus falou assim: olha, você não vai entrar na casa de ninguém, você não vai voltar pelo mesmo caminho.
Então ele tinha a palavra. E ele operou um grande milagre ali pelo poder de Deus, no altar. Aí o profeta velho ficou sabendo. E veio sobre onde ele estava, veio até ele e falou: vamos para minha casa. E o profeta de Deus falou assim: não posso voltar não, Deus me deu uma palavra, eu não posso voltar não. Aí ele falou: não, eu também sou profeta como tu, o anjo de Deus me falou. Olha o Gálatas 1:8 aí. Gálatas 1:8 diz: se um anjo, o que seja, traz outro evangelho, seja amaldiçoado. Um anjo me falou para que você voltasse para casa comigo, porém mentiu. O que aconteceu com aquele homem? Por causa dessa desobediência, o leão o devorou. O homem de Deus, o profeta velho, espiritualmente falando, já não se renovava mais, não buscava mais a unção, a presença de Deus. Enganou o profeta de Deus, que fez um grande milagre. Depois você leia aí. Até pregador, irmão, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, o inimigo, irmão, a gente pode usar até outro profeta que não está bem com Deus, pessoal, que não está num momento bom, talvez até esteve, mas atualmente não está. Aí a pessoa vai dar ouvido para aquele profeta velho, e já não busca mais a Deus, se consagra mais. E aí, irmãos, o leão vem, o inimigo vem, que a Bíblia diz que ele sobe o vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro 5:8. Olha que coisa. Então um profeta enganou outro profeta. Até o homem de Deus que está em cima do altar, a mulher de Deus, tem que tomar muito cuidado, irmãos. O diabo ele é sujo. O homem de Deus, nós vimos aqui, o servo de Deus, o filho de Deus, ele não mente, não anda na prática da mentira. Amém, pessoal? Não adianta a pessoa falar: não sou de Deus, mas e daí? Se mente, engana, essa pessoa não é filha de Deus, não, pessoal. Ela não é serva do Senhor. Coloque isso no seu coração. Você precisa ter discernimento de espírito. Tem gente que é mentirosa. Tem gente, irmãos, que gosta de enganar as pessoas. E às vezes usa até o altar também para isso, para manipular, para enganar as pessoas. Não se deixe enganar. Amém, pessoal? Toma cuidado com certas profecias. Um anjo me falou, tipo uma revelação, uma palavra para você, mas você já conhece a palavra, como aquele profeta que veio de Judá conhecia, mas se deixou se levar. Você já conhece a palavra. Não deixe ninguém fazer sua cabeça. Fique na palavra de Deus, irmãos. Tem gente que gosta da profetada toda hora, né? Toma cuidado, irmãos. A profecia maior é a da palavra de Deus, irmão. É aquilo que já está escrito aqui, ó, em nome de Jesus. Se a profecia não estiver de acordo com a palavra, fuja. A profecia daquele profeta velho não estava de acordo com a palavra que Deus tinha dado para aquele profeta. Amém, pessoal? Olha o que diz Apocalipse 21. Vê quanto tempo tem, Renato, para mim, faça um favor. 23, pastor. Tá. 21. Apocalipse 21. Como diz o pastor Jaime, até criança sem dente sabe, né? Apocalipse 21. Nós vamos finalizar aqui com alguns versículos. 21, versículo 7, diz assim, que é tão bonito, pessoal, assim, 21 fala do novo céu, da nova terra, né? Aí o versículo 7 diz assim: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu. Então quem vencer vai herdar todas as coisas, vai estar no paraíso, vai estar no céu com Jesus. Quem vencer, o que dá a entender é que tem muita gente que não vai vencer, que vai ser derrotado por aceitações. Infelizmente, pessoal, não vai chegar até o fim com Jesus. Olha o 8. Mas quanto aos tímidos, os covardes, né? E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda? Misericórdia. E tem uma lista de pecados, e uma delas é a mentira. Pessoa que é mentirosa, o lugar dela será no lago de fogo se não se arrepender, pessoal. Coisa triste. Olha o que diz no versículo 27, só para confirmar. Para entrar na Nova Jerusalém, olha
27. Essa pessoa não vai entrar não. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é mentiroso não tem o nome escrito no livro da vida. Quem anda na prática da mentira não tem o seu nome escrito no livro da vida. Coloque isso no seu coração. Olha o que diz o capítulo 22, versículo 14. Diz assim, eu vou ler o 15 primeiro, versículo 15, 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Tem gente que ama, adora uma mentira, de contar uma mentira. E às vezes a pessoa mente para tirar proveito, para prejudicar alguém, destruir um relacionamento. A mentira é uma desgraça, pessoal. O pai da mentira é Satanás. Tem gente que é membro da igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Fica enganando os outros, mentindo para prejudicar os outros. Essa pessoa ainda não é de Deus, ela não pode se enganar. O pai dela ainda não é Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus, pessoal? Olha o que diz o versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. O mentiroso, ele precisa se lavar, pessoal. Ele precisa, irmãos, se lavar no sangue de Jesus, clamar pela misericórdia, confessar o seu pecado e abandonar, pessoal. E Jesus lava, pessoal, Jesus purifica. Irmãos, o que tem de pessoas, por exemplo, que usa de mentira para destruir a obra de Deus, irmãos, para falar de homens ungidos de Deus, pessoas que às vezes estavam até no mesmo meio, irmãos, e começa a falar mal, começa a criticar, irmãos, coisa séria, inventa mentiras e calúnias. E isso tem acontecido muito, porque estão preocupados com o seu próprio proveito, estão preocupados com a sua placa de igreja, e se esquece que nós somos um só em Cristo. Às vezes come no prato que comeu, fala mal das autoridades espirituais, irmãos, coisa séria, e mentem descaradamente, pessoal, para proveito dele, para proveito próprio. Essa pessoa ainda não é filho de Deus. E muitos pregam até o Evangelho, pregam a palavra de Deus. Às vezes estão até no ministério, estão no corpo de Cristo. Misericórdia. Nós vimos lá, Isaías 63, versículo 8, no começo da mensagem: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e eu serei o seu Salvador. Coloque essa palavra no seu coração. Deus sabe que seus filhos não vão mentir. Deus sabe, não. Pode falar que aquele meu filho não vai mentir, não. Ele lavado e remido no sangue de Jesus. Mas se é filho de Deus, também tem que tomar cuidado para não ficar com o coração vazio, senão Satanás vai encher. E aí a pessoa vai confiar naquilo que o diabo falou. Toma cuidado. Tem profeta que às vezes prega e faz a pessoa confiar numa mentira, numa doutrina errada. Como aconteceu, aquele profeta pregou para outro profeta, enganando o profeta. E o profeta já tinha conhecimento da palavra. O diabo está por trás de tudo isso, porque ele quer roubar, matar e destruir. Então ande na verdade, fale a verdade. Quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. E quem é da verdade é filho de Deus. Amém? Então vamos aplaudir nosso Rei Jesus bem forte. Glória a Deus.